Eu saúdo os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma oração antes de começarmos a paraxá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, por estarmos aqui mais uma vez diante da Tua presença. E agora, Senhor, podemos passar esse momento em meditação na Tua santa palavra. Querido Deus e Pai, venha abençoar nesta hora, vem dar graça, vitória, estendendo as Tuas mãos sobre o Teu povo. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler aqui na última paraxá do livro de Shemot, ou Êxodo, nomes, a paraxá de número 23, ela está compreendida no capítulo de número 38, a partir do versículo de número 21, até o capítulo de número 40, e o último versículo, versículo 38, que também encerra esse livro, e ela tem como seu nome Pekudei, que é registro ou contas. Então, Pekudei é o nome dessa paraxá, que tem esse nome aí, que pode ser registros e também pode ser contas. E nos diz assim o versículo de número 21, que inicia essa paraxá, que também tem a Haftará, a comparação, no livro de Melachim, ou Aleph, ou 1 Reis, capítulo 7, versículo 51, ao capítulo 8, versículo de número 21, e também na Brit Hadashah, que é a nova aliança, a paraxá de Pekudei está no livro de Apocalipse, capítulo de número 15, versículos 5 a versículo de número 8. E ela nos diz assim, esse começo eu vou ler esse término do capítulo, até o final do capítulo 38, que nos diz assim: estas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, registradas como Moshe ordenou pelos Leviim, ou os levitas, sob a direção de Itamar, o filho de Aharon, o Cohen, o sacerdote. Betzaleel, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Erudá, realizou tudo o que Adonai ordenara a Moshe. Auxiliando estava Oholiab, o filho de Arizamar, da tribo de Dan, que era gravador, projetista e tecelão, que trabalhava em tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Todo o ouro usado para preparar os utensílios necessários para a obra do santuário. O ouro da oferta pesou 29 talentos e 730 shekalim, 875 quilos, usando-se o shekel do santuário. A prata dada pela comunidade pesou 100 talentos e 1.775 shekalim, 3.016 quilos, usando-se o shekel do santuário. Isso equivale a uma beca por pessoa, isto é, meio shekel, que dava por volta de 5,5 gramas, usando-se o shekel do santuário por pessoa com 20 anos de idade ou mais, contadas no censo 603.550 homens. Os 100 talentos de prata foram usados para moldar os encaixes do santuário e os encaixes da cortina. Uma centena de encaixes feitos com 100 talentos. Um talento, que equivale a 30 quilos, por encaixe. Os 1.775 shekalins, ou 22,5 quilos, foram usados para fazer ganchos para as colunas, para revestir seus capitéis e fazer prendedores para eles.
A oferta de bronze chegou a 2.122 quilos. Ela foi usada para fazer os encaixes da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a grelha de bronze, todos os utensílios do altar, os encaixes do pátio ao redor, os encaixes do portão do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Então nós vemos que nós encerramos as paraxás, ou encerramos com essa última paraxá, ou as paraxotes, que ela traz por título aqui, Pekudei, ou registro, ou uma certa, podemos dizer, uma prestação de contas, que foi feito por Moisés após, logicamente, estar tudo em dia, depois que se fechou todas as contas, todas as ofertas que nós vimos nas paraxás passadas, ou nas paraxot passadas, que as pessoas foram trazendo como contribuição voluntária, dando ouro, prata, tecidos, que foram dados, e também houve esse pagamento aí que foi dado para o resgate de cada adulto homem. Ele teve que pagar um resgate de 5,5 gramas de prata, que foram dados também por pessoa maior de 20 anos, que era considerado, logicamente, a maioridade do povo. Então ele passa a dizer aqui, nessa paraxá, ele começa então com o registro, demarcando aquilo que foi dado, esclarecendo ao povo e a todos que viessem, logicamente, posterior, como é o nosso caso, saber quanto foi dado, porque se ele não disse, se ele não apresentasse a conta, se Moisés, logicamente orientado pelo Senhor, não apresentasse a conta, nós não teríamos a ideia do que foi usado. Então, só para se ter uma ideia do ouro, da prata, do ouro, que foi 875 quilos de ouro. Então, se nós puséssemos hoje aí, numa estatística atual, do grama do ouro, que está provavelmente aí por volta dos R$40, eu estou desatualizado, mas deve estar por volta disso, ou até mais, a grama, põe aí 875 quilos, quanto reais, em reais, logicamente, nós teríamos aí de ouro que foi doado. Fora a prata, que nos nossos dias não tem valor comercial, monetário, mas para os dias que foram escritos, a prata era um instrumento de troca valioso, era uma moeda que servia para a compra de muita coisa, e o bronze também, que eram metais aí utilizados até mesmo como armamento bélico, e tinha então o seu valor muito grande, e foram doados então só nesses materiais 6.043 quilos, quer dizer, por volta de 6 toneladas que eles carregavam. Agora, nós colocamos nisso daí o tecido, que tem um peso, por menos que possa parecer, o tecido leva um peso, toda a madeira que foi usada. Então, os irmãos, para ter uma ideia de quantos quilos, vamos dizer assim, ou toneladas, eles tinham que carregar. Então, era essa a formação do tabernáculo. E depois, no capítulo 39 e no capítulo 40, nós vamos ver, no capítulo 39 principalmente, a sua principal fala, ela está dizendo da roupa do sacerdote. Porque ela começa depois a falar também sobre aquilo que foi usado no total do tabernáculo. E no capítulo 40, nós vamos ver a arrumação do tabernáculo, o dia
né, que foi selecionado pelo Senhor. Então o calendário de Israel, logicamente, ele partiu daquele dia, né? Então o primeiro dia do ano, do primeiro mês do ano, é que foi montado o tabernáculo, que nós vamos aí chegar nele. Mas o interessante, e nós sabemos, né, também a partir do capítulo 39, no finalzinho aqui do capítulo 38, ele presta as contas, né, desses metais preciosos, para a época principalmente, né, como o bronze e a prata, e o ouro até os nossos dias, ele tem o seu valor. Embora a prata seja caro, mas o ouro ele permaneceu até os nossos dias como o valor de uma moeda, né, que ela tem um valor monetário, né, tem valor para se trocar, tem valor até para a sustentabilidade do dinheiro, que é baseado no ouro. Então veja como o ouro para a época já era importante, e durante, né, todos esses milênios que se passaram aí, o ouro ainda continua sendo importante, porque para que o país possa emitir moeda, não moeda, né, papel moeda, podemos dizer assim, não só moeda metálica, né, mas para que ele possa emitir papel moeda, ele precisa ter um referente em ouro. Então, se for certo, né, teria que ser o certo, a cada real em circulação, no Brasil e talvez no mundo, né, que possa ter algum real aí viajando por aí, né, para uma moeda de troca, para cada real que está conosco ou esteja guardado no Banco Central ou guardado nos bancos, é necessário que tenha o seu equivalente no ouro. Não sei se tem, né, porque a inflação faz com que se emita mais papel moeda do que se tenha o lastro em ouro, por isso ele cai o seu valor perante o dólar, que aparentemente, né, os Estados Unidos têm, para cada dólar emitido como papel moeda, ou cada moeda que eles emitam, eles têm o equivalente em ouro. Por isso é uma moeda fixa, né, uma moeda referência, e perto das outras acaba que sendo inflacionada, as outras moedas, porque não se mantém o próprio valor em ouro para isso, né? Então veja como era importante. E Moisés então ele faz uma rápida prestação das contas aqui, como eu disse, desses metais preciosos que foram utilizados para a construção do tabernáculo. Então o tabernáculo teve, né, a sua construção com esses metais preciosos que foram moldados, né, segundo aquilo que o Senhor havia determinado. E depois temos também o peso da madeira, como eu disse, temos o peso das cortinas, temos o peso também de toda a cobertura do tabernáculo, que foi feito, né, o próprio material do tabernáculo, que foi usado madeira, né, que foi depois revestido. Então, somando-se a isso, eu não sei dizer quantas toneladas, mas se só de metal precioso tinha tudo isso, imagine agora todo o madeiramento que foi feito, todas as colunas, né, que faziam parte do tabernáculo, que nós vimos aí na Paraxá, umas 2 ou 3 passadas, que nós pudemos ver toda a construção, né? Então, quanto disso de peso era carregado e era suportado pelos israelitas ali quando estavam no deserto transportando. Logicamente que quando estavam parados, montados, eles já não tinham essa preocupação, mas quando iam caminhar, eles precisavam desmontar e levar aquilo, né? Levar todo esse peso, além de passar no deserto, que não é fácil, né? Andar, caminhar sozinho, sem peso nenhum, não é fácil. Imagine agora você sobrecarregado com todo esse material, e somente para a tribo de Levi, porque eram eles encarregados, aqueles que não faziam parte, né, de Arão, que eram os sacerdotes,
Agora os outros levitas, então, cada um com a sua parte para transportar, para montar, para desmontar e para levar e carregar. Então não era todo o povo que levava, não era toda a nação de Israel que suportava o peso, porém os levitas, né, que eram aqueles que estavam fazendo a obra. Isso nos chama a atenção, né, de sabermos que aqueles que trabalham, né, não somente o pastor, não somente o ministério, que seriam os sacerdotes, né, mas todos aqueles que trabalham na casa do Senhor, eles têm que levar o peso da carga, né, da obra do Senhor. Nós trazendo para o dia de hoje, eles levavam um peso material, certo? Que era ali o esforço físico para carregar todo aquele apetrecho que formava o santuário, né? E transportando para as nossas vidas hoje, nós fazemos isso, fazemos. Todos aqueles que têm uma obra na casa do Senhor, que fazem uma obra, não somente, como eu disse, o ministério, mas todos aqueles que trabalham, eles carregam sobre os seus ombros aí uma forma de estarmos aí com a capacidade e também a responsabilidade de levarmos a obra do Senhor e de não desanimarmos, né? Olharmos para eles, olha, no deserto eles carregavam, nós precisamos carregar. Então todos aqueles que cooperam diretamente, né, na casa do Senhor, eles têm essa incumbência, que não é fácil, cansa, né? Desanima muitas vezes pelo calor, pelo cansaço físico, né, das pessoas. Se nós começarmos a comparar, eles andando naquele deserto lá, embora a nuvem os protegia, mas tinham que fazer a força, tinham que carregar aquele material. Então nós também, para que somos chamados, que temos uma chamada, assim como os levitas eram filhos de Levi, certo? Nós temos uma chamada também para a obra do Senhor, para o ministério, para o ministério espiritual, ou para o ministério material, né? Temos essa chamada, nós precisamos carregar, e não é fácil, né? É com muita luta, é com muito afinco, é deixando, né, de lado muitas coisas, sofrendo, mas temos que prosseguir. A nuvem está andando, né? Nós temos que andar. A nuvem parou, nós paramos também. Então nós temos que ir em consequência daquilo que o Senhor quer de nossas vidas. E muitas vezes as pessoas querem abandonar, querem deixar, e eles não podiam fazer isso. Eles tinham essa incumbência, né, porque foi lhes dado também pelo Senhor a incumbência de levar o tabernáculo, de transportar, de montar, de desmontar, de cuidar da obra do Senhor. Então, a todos que trabalham, saibam que não é fácil, mas o Senhor assim chamou, nós devemos ser obedientes. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos murmurar, né? Que as lutas vêm, mas o Senhor está conosco, e Ele nos chamou para nós sermos vencedores, né? Para nós vencermos, estamos vencendo, e vamos vencer. No capítulo de número 39, então começa a falar sobre aquilo que foi confeccionado de roupa, né? Começa a falar sobre a roupa agora, não somente dos sacerdotes, mas principalmente a do sumo sacerdote, né? Até porque o sumo sacerdote traz a presença de Cristo para as nossas vidas, que Ele é o sumo sacerdote. Nós fomos eleitos como uma nação santa e sacerdotal, né? E o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, essas vestes aqui, principalmente a do sumo sacerdote, ela traz muita importância para nós, né? Então, uma das características era o que? O linho branco, né? E o linho branco fala do que para as nossas vidas, ou para a vida
né, do sacerdote, porque se nós somos sacerdotes, vai falar conosco. O livro branco, então, ele vem estar falando da justiça, de uma vida pura, né? As vestes brancas, elas, né, quando se refere a uma veste branca, está falando sobre pureza, sobre limpeza, né? Sobre a limpeza de quem? Como era a do sumo sacerdote, então fala da justiça e da pureza do Senhor Jesus, né, do Messias, ou do Mashiach, que é o nosso sumo sacerdote. Também a característica da roupa dele tinha o azul, né? O azul fala do que? Do céu, fala da glória. Então, uma das características que o Senhor pediu, o azul, todos, como eu disse, alguma paraxá passada aí, foi o que eu falei, tudo tem o seu significado. Nada ali do tabernáculo foi feito aleatoriamente, ou vamos fazer dessa forma, não. Tudo tem um significado espiritual, né? E as vestes também, ela não é diferente, né? Nós vamos ver, estamos vendo, né, que a veste não é diferente. Então o azul vem falando de céu, né? Então o símbolo do céu, o símbolo da glória, o símbolo da onde está o nosso Jesus. A púrpura, ela era, para a época principalmente, ela era uma veste preciosa. É uma veste que somente os poderosos, os reis, né, que estavam em iminência, eles usavam. Então, quando se fala de púrpura, está falando do poderoso, né? Então, a descrição da púrpura para nós é do poder, né? Que, como eu disse, o sumo sacerdote, ele estava investido ali, mas ele era o símbolo de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Então, a púrpura falava de poder, né, que está em Cristo Jesus. Carmesim, né, ele é o oposto da púrpura. Também, para a época, um tecido, uma forma de tecido também valioso, que ela se entrelaçava, a púrpura, o carmesim, né, eles se entrelaçavam com fios de ouro. Então fazia um entrelaçamento ali, talvez com uma trança de cabelo, né? Era feito, se tecia dessa forma, entrelaçando púrpura, carmesim e os fios de ouro, né, que falavam do quê? Da santidade, né? Isso nos traz a santidade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Santidade do sacerdote, mas também santidade do Senhor Jesus. Também na sua vestimenta carregava-se duas pedras, né? Nos seus ombros tinham ali duas pedras de ônix, e elas tinham os nomes, né, das 12 tribos, dos chefes das 12 tribos. E aquilo, o sacerdote, então, por que no ombro? Né? Que a nossa maior força geralmente é feita no ombro, né? Quando carregamos alguma coisa, Jesus carregou a cruz nos seus ombros, né? Jesus, o madeiro nos seus ombros. Quando a gente vai carregar, geralmente para poder fazer mais força, a gente coloca nos ombros. Então, aquilo ali falava do quê? Os 12 nomes estavam nas pedras no ombro, né, do sacerdote, dizendo que o sumo sacerdote, então, carregava, né, nos seus ombros todo o peso da nação, né, de cada um dos filhos de Israel, que tinham a sua descendência. Então mostrava ali que o sacerdote, ele estava carregando, né? Depois nós vamos ler no peito, mas os ombros aqui, né, uma demonstração de que ele carregava mesmo, né? Estava carregando, e principalmente quando ele levava no altar lá o perdão, né, que ele ia interceder por toda a nação, ele então carregava. Então essas pedras vêm falando dessa carga, né? Essa carga que o sacerdote levava do povo, levava sobre os seus ombros. Aí vem falando do peitoral. Peitoral, 12 pedras, né, com também os nomes das 12 tribos de Israel. Nós vimos aí, quando nosso irmão Lucas trouxe, né, aquele desenho em que mostrava cada pedra. Então isso fala do que? A pedra está no peito, né? Se ela está no peito, ela está falando
sobre o cuidado, o amor, né, que está no coração, próximo do coração. Então, não somente ele carregava as cargas do povo sobre si, mas também ele tinha amor, ele amava, não fazia aquilo por uma dependência, não fazia aquilo por uma murmuração, não, ele fazia com amor. Então, não somente trazia nos ombros, dizer, olha, eu estou carregando a sua carga, eu vou levar a sua carga, eu tenho que chegar lá no santuário e ali interceder por todos vocês, mas ele demonstrava que ele faria aquilo por amor, porque as pedras estavam também colocadas, né, do 12, agora 12, não somente duas, com os nomes das tribos, mas agora 12, cada uma representando e com o nome, né, da tribo, cada das 12, mostrando que estava, né, o Senhor carregava eles no coração. E o interessante é que cada pedra, né, que nós já vimos também, cada uma das pedras, o rubi, ele representava, né, do filho mais velho ao filho mais novo, né? Então o rubi representava Ruben, a primeira fileira, topázio, Simeão, berilo, Levi, turquesa, Judá, safira, Issacar, esmeralda, Zebulon, na terceira coluna, jacinto, Dan, ágata, Naftali, ametista, Gade, na quarta coluna, né, crisólito, Asher, ônix, José e o jaspe, Benjamim. Então, representando ali. E o interessante é que Apocalipse, ele traz, né, a formação, e ninguém sabe explicar o porquê, ele traz uma formação diferente daquela que o sacerdote levava, né? Uma formação, de certa forma, um pouco diferente. Então ele já vem trazendo Benjamim, né, que é o filho do coração, filho do braço direito. Ele traz jaspe, safira, né, jaspe, Benjamim, safira, Issacar, ágata, Naftali. Então houve uma inversão, né, berilo, Levi. Então mudou, ônix, José. Eles continuaram com a mesma pedra, porém em lugares diferentes. Rubi, né, o Ruben, que era o primeiro que passou o sexto na segunda coluna, crisólito, Asher, né, esmeralda, Zebulon, topázio, Simeão, turquesa, Judá, né, jacinto, Manassés e ametista, Gade. Não sabemos porque houve uma diferenciação. Talvez seja porque também as tribos, né, eles acabaram ficando dispersas, e na realidade o que existe no mundo hoje, na sua grande maioria, dos judeus, tanto é que eles levam esse nome, né, judeus, talvez levam esse nome porque são filhos de Judá. Na sua grande maioria existe, todas as nações existem, ou melhor dizendo, todas as tribos existem na nação de Israel, mas a sua grande maioria dos judeus espalhados pelo mundo inteiro e dos judeus que sobreviveram é de Judá, né? São os descendentes de Judá, que é a nação, que é da onde veio Jesus também, né? Que é filho de Judá. Então, mas não sabemos porque houve uma mudança quando fala lá da cidade, né, e dos seus fundamentos, passou a falar de uma proporção diferente daquela que trazia no peito do sacerdote. Talvez por essa mudança, porque o povo também não prosseguiu, o povo não seguiu, e o Senhor resolveu, de certa forma, mudar, colocando Benjamim, porque junto com Judá foram as duas tribos, quando houve a separação, né, Judá e Benjamim ficaram, né, de um lado, e as outras 10 tribos eles passaram do outro lado, e elas quase foram exterminadas, né? 50 anos antes de levarem Judá e Benjamim para o cativeiro, eles já tinham sido levados, né? 50 anos antes eles foram levados, e depois, durante 120 anos, eles ficaram, todos eles, fora de Israel, praticamente fora. E os que ficaram em Israel eram da tribo de Judá. O resto ficou uma miscelânea de povo, né? E quando voltaram, então, da Babilônia, né, porque na Babilônia foi levado Judá e Benjamim, né?
Quando voltaram da Babilônia, voltaram então mais os descendentes de Judá, por isso no mundo há mais judeus, o resto acabou misturando, né? Ficaram misturados, né? Na história, né? O livro de Esther fazia parte dessas 10 tribos aí, porque eles estavam, não eram na Babilônia, né? Que eles estavam ainda ali como forasteiros, como prisioneiros, levados cativo. E Judá continuava ainda no seu lugar, e só depois foi levado, né, que o pecado aumentou, e aí o Senhor então abriu mão também deles, e eles acabaram sendo levados. E no mundo hoje há mais descendentes da tribo de Judá, talvez por isso então são chamados de judeus, né? Judeus por causa da tribo de Judá. Mas ainda, né, dentro da veste sacerdotal, aí nós temos mais algumas coisas que foram feitas, né, que foi o éfode, né, que é uma estola sacerdotal que cobre o peito, né? E isso vem dizendo, essa estola, ela vem mostrando que uma submissão, ela representa uma submissão e também uma obediência aos mandamentos do Senhor. Então, o significado dessa estola, ela vem nos trazer justamente essa submissão que foi oriunda, né, de uma entrega, né, e veja que o Senhor Jesus, de fato, ele podia ter se safado de morrer, mas não morreu, né? Ele submeteu-se à vontade, ao desejo do Senhor, né? Ele submeteu e foi até o fim, né? Não olhando para as consequências. Também, aquele peitoral, né? Ele vem trazendo o símbolo das 12 tribos, confirmando que as 12 tribos são a escolhida, e de fato nós vemos, né, no livro de Apocalipse que elas vão se manifestar no futuro, né? Vai haver ali os escolhidos das 12 tribos, né? Então, existem as 12 tribos? Ela existe, né? Cada um tem a sua descendência certinha. Então o peitoral demonstra que as 12 tribos, então, na sua totalidade, o Senhor ainda vai, né, restaurar essas 12 tribos. Também havia uma sobrepeles, né, que eles punham, e essa sobrepeles fala do quê? Fala da humilhação, não é? Porque ela contida na sua, né, vamos dizer assim, o primeiro vestimento, né, antes de qualquer outra roupa, havia essa sobrepeles. E ela fala então de humilhação, que o Senhor, né, acabou sendo humilhado. Ele foi humilhado por mim, por você, né? Ele não somente se submeteu, mas nessa submissão recebeu sobre si uma humilhação que fez o quê? Que abateu a sua carne, né? Abateu a sua carne. Então essa veste, como ela é encostada, é o primeiro, né? O primeiro tecido ali que é encostado na carne, ela então está falando dessa humilhação que ele sofreu na sua carne, de tudo aquilo que o Senhor Jesus levou sobre a sua carne. Fala também, né, de uma túnica bordada, né, uma túnica que foi bordada, né, que ela é uma gola, e essa gola então está falando sobre a dignidade, quer dizer, ele era digno, né, ele era digno, ele merecedor das glórias que vieram sobre ele, né? Ele tinha a escolha certa, foi ele o escolhido e só ele poderia fazer isso. Também temos a mitra, né? Que era aquela cobertura, né? Que também é chamada de solidel. Solidel, mais acho que os árabes que chamam de solidel, né? Que é aquela cobertura que tem sobre a cabeça, e também chamado hoje, nos dias é o kippah, que eles usam muito, né? Sobre a cabeça aqui. E ela vem falando então de uma submissão, né? Que o Senhor
para que a gente saiba que havia então algo superior, né? Havia algo acima. E por isso, Jesus, quando ele ora também, né, ele não toma a sua decisão. Olha, a decisão é essa, né? Ele não vem tomar essa decisão e fala, não, eu não quero. Não, ele diz, olha, como há uma submissão, estou debaixo, né? Ela vem mostrar que há algo superior. Então o Senhor Jesus naquele momento diz, contudo não seja feita a minha, né? Passa de mim esse cálice sem que eu venha beber, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então esse solidel, essa mitra, esse quipá que hoje é usado, e ele tinha algo ainda superior, que era a gravação em ouro, né? A gravação em ouro ainda dizendo assim, olha, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, gravado. Quer dizer, a nossa mente, né? Nosso cérebro aqui, que é a fonte de todo o nosso conhecimento, ele tem que estar santo, consagrado, separado, né? Então os nossos pensamentos voltados àquilo que é do Senhor, não propriamente dito aquilo que é nosso, embora nós vivemos esse mundo e pensamos muito, mas ali estava dizendo o quê? Que nós precisamos ser consagrados. Vivemos esse mundo, mas a nossa mente consagrada, né? Então demonstra que a consagração vem ao Senhor e que há algo acima de nós, né? Então por isso tem esse símbolo. Também eles tinham e usavam, né, o cinto, que além de uma segurança, né, que dá um certo segurança, ele mostra também a servidão, né? Ele está apto, está preparado para caminhar, né? Então o cinto vem trazer uma aptidão para servir, né? Está apto a trabalhar, apto a servir. E também eles tinham, né, as duas pedras chamadas Urim e Tumim, que era luz e perfeição, que ficavam ao lado do coração. Então eram duas pedras até que se lançavam sortes sobre elas, né? O sacerdote, quando na realidade as provas, né, eles ficavam praticamente quase sem provas para o julgamento, principalmente era usado nisso, né, quando eles iam julgar alguma coisa, né, sem prova, alguém falou e o outro discordou. Então o que eles faziam? Jogavam sortes no Urim e Tumim, porque era a manifestação que o Senhor ele dava naquele momento para dar a resposta, né? Então eles usavam isso, mas não como jogo de sorte, um jogo de baralho, um jogo de dados, né, que a gente joga, aí vamos ver quantos vai dar o número, ou jogar moeda para cima, cara, coroa, né? Não é esse modo de jogar, mas esse era assim uma manifestação. Eles esperavam na resposta do Senhor, naquelas duas pedras, né, que era luz e perfeição. Eles esperavam a resposta do Senhor, e a resposta vinha então na decisão que eles deviam tomar. O Senhor respondia, talvez brilhando aquela pedra, né, para o sacerdote ali, para que eles tivessem a resposta, brilhava a pedra, e aí eles tinham como tomar essa decisão, que ficava ao lado do coração, né, da onde simboliza o sentimento. Também havia umas romãs, né, que elas estavam intercaladas com as campainhas, né? Eles fizeram, né, romã, que elas intercalavam entre as campainhas de ouro, que servia como anúncio, e isso daí emitia sons, né, que está falando o quê? Sobre palavras, as palavras, não, o som, né, a voz do Senhor, simbolizando a voz do Senhor falando, né, e também as obras que eram feitas. Então veja que toda o sentido ali não foi à toa do Senhor fazer aquelas vestes, né? E alguém pode falar, mas por que ele petecou tanto, né? Porque tinha, imagine, para o sacerdote se vestir, o sumo sacerdote se vestir, né? Ele precisava, logicamente,
de ajuda de outras pessoas, porque eram muitas vestes até, né? Mas sem significado? Não, todas elas tinham o seu significado, né? E também nós vemos que já começa no capítulo 39, a partir do versículo de número 33. Ele então agora vem falando sobre a tenda propriamente dita e os seus significados, que também todos eles têm o seu significado. Como eu disse, nada foi feito à toa. Só um momentinho. Como eu disse, tudo tem também o seu significado. Então, não só a roupa sacerdotal, agora nós falamos, né, do sacerdote, mas nós vamos ver que todo o tabernáculo, né, da forma até com que ele foi construído, do modo com que ele foi construído, ele começou a ser colocado, né, a sua construção, a ordem foi que colocasse, não fizesse de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então eu vejo nisso já de cara assim, algo que as coisas não podem ser superficial, elas não podem vir de fora para dentro, tem que sair de mim, né? Tem que sair do íntimo. A minha adoração, que o tabernáculo é local de adoração, é local onde o Senhor fala, é local onde se há comunhão com o Senhor. Então essa adoração, ela é feita justamente daquilo que parte lá de dentro, que vem lá do fundo de nós. Não adianta nós demonstrarmos no exterior se o interior estiver corrompido. Nós podemos enganar os nossos semelhantes, mas ao Senhor nós não enganamos. Ele conhece o nosso coração. Então quando o Senhor fala para ele, olha, você vai montar dessa forma, depois de tudo montado, você vem montando de lá do fundo, né, do tabernáculo para fora, para o pátio. Vem montando de lá de dentro para fora. Certo? Começando com a arca do testemunho, certo? Que ficava lá, e lá dentro, né, foram colocadas as tábuas da lei, foram colocadas a vara de Arão, e foi colocado um pote com maná, que permaneceu, mesmo o maná não estragou, né, foi nesse vaso, né, que foi colocado, ele não estragou, porque era o testemunho, para que as pessoas soubessem, né, tivessem a certeza de que o Senhor esteve com eles durante todo aquele tempo. Enquanto outros estragavam, enquanto cessou o maná, aquele maná permaneceu dentro da arca do testemunho, que era uma arca para o testemunho, era a presença do Senhor, mas uma arca do testemunho. Então, ele vem construído de fora, ou melhor, de dentro para fora, né? Então, começa então com a arca simbolizando o quê? O mais interior do nosso sentimento, né? É o coração, né? É o coração. A gente fala, ó, o motor é o coração do carro, porque sem o motor o carro não anda. Talvez sem roda você consiga, né, fazer alguma coisa com ele, aí deslizar, né? Mas sem o motor, né, ele não tem como esse carro andar sozinho, né? Aí ele vem trazendo sobre a arca um véu, né? Cobria-se a arca, tinha um véu, e esse véu está falando do quê? Do temor, né? Então, a arca como sentido do coração, do mais íntimo nosso, e o véu que cobre ela fala do temor que nós temos que ter para o Senhor. Porque hoje, a Bíblia diz, né, Paulo escreve, que hoje nós somos, né, o tabernáculo. Nós somos. O Senhor, Ele fez o tabernáculo para quê? Para ficar lá? Não. Ele fez o tabernáculo como um símbolo de que depois Ele viria estar morando em nós. Assim como a presença dEle estava no Santo dos Santos, né? Ele hoje habita em nós. Habita no profundo, habita onde? Lá no nosso coração, no nosso sentimento, né? Podemos dizer assim. Habita no nosso sentimento, nas manifestações do sentimento. Então, a arca está lá como a presença e o testemunho de Deus.
palavra lá dentro, né, que é a lei, a Torá, os 10 mandamentos, né, o pão, né, o maná que desceu como pão, quer dizer, a palavra tem que estar em nós. E a prova do quê? A prova de que nós fomos consagrados como sacerdote, né? A partir de nós, como Arão, estava a vara de Arão, que provava que o Senhor escolheu ele como sacerdote. E depois a Bíblia vem dizendo que nós somos nação eleita, nação sacerdotal. Então ali a prova está dentro da onde? Está dentro de nós, né? Começa aqui dentro. Aí o que vem? O que o Senhor fala depois da sequência que ele determina a Moisés? Ele começa a falar da mesa dos pães, né? Mais uma vez com o sentido da alimentação espiritual, de nós estarmos munidos, né? Um pão para cada dia, um pão para cada dia, munidos do alimento espiritual, da palavra do Senhor. Aí, posterior, o que ele manda colocar? A menorá, leve a menorá. Então, lembre-se, já está tudo construído, né? E eles começam a entrar com todos os utensílios. Aí então ele manda a menorá e manda acender a luz do Senhor, né? A luz do Senhor tem que estar em nossa vida. Temos que estar iluminados pelo Senhor. A iluminação não pode ser artificial, né? A nossa iluminação tem que estar provinda do Senhor. E a menorá fala de iluminação, né? É o fogo ali que iluminava, era a única luz dentro ali do santo, né? Do Santíssimo estava a arca, coberta com uma cortina, coberta com um véu, separado por uma cortina. Então ali no outro, que tinha também uma outra cortina para separação, né, da entrada, era escuro, e ali então havia a luz do Senhor para as nossas vidas. Havia o pão, que é o alimento, a luz, mas não somente isso. Aí ele manda colocar o altar do incenso, né? Aí ele vem falando do altar do incenso, que é as nossas orações. Então a nossa vida tem que viver em oração. Eles levavam ali aquele incenso, queimavam ele constantemente, né? Ficavam queimando aquele incenso, que era o que? A oração. E o que é que a Bíblia nos diz? Orar em todo tempo. Orar em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, né? Suplicando, né? Deprecando, fazendo intercessões pelas pessoas em todo lugar, em todo tempo. Então está falando, o altar do incenso ali fala da nossa comunhão, da nossa oração. É um altar de ouro, porque é precioso, né? É precioso para nós uma conversa, né? Uma comunhão com o nosso Senhor. Então aquilo ali fala principalmente da oração, da adoração, a nossa forma de nós adorarmos, né, ao Senhor. Aí depois disso ele começa a falar agora lá de fora, né? Ele fala para colocar a cortina de separação, e ele vem falar do altar do holocausto, né? Ele começa a falar do altar do holocausto, que era o sacrifício, que é o que? Quando nós sacrificamos, nós renunciamos a nós mesmos. Então o altar que ficava lá, a primeira peça, né, se vocês estão lembrados daquela figura que passou. Então, quando se entrava no tabernáculo, quando se entrava ali no pátio, né, do tabernáculo, você deparava já com o altar, né, que era o altar não do incenso, porque o do incenso ficava lá dentro, era o altar do holocausto, do sacrifício, onde eles matavam e queimavam os animais naquele lugar. Então está falando da renúncia do eu. Né, o animal vinha lá, sem que ele quisesse, ele morria e era sacrificado. Então ali está falando da morte do eu. Quer dizer, não, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo, né? Então ele dizia: estou crucificado, não tenho mais a minha vontade, o meu eu não prevalece mais, mas Cristo vive em mim. Entre o altar e a própria tenda, né? Ali estava então colocado a pia, certo? Uma pia que é a água, e essa água servia para a purificação. Lembra que eu falei, tinha um desenho que passava diferente, né? Porque aqui fala em pia,
Então pia não é coberta, ali eles mostraram o desenho como algo coberto, né? Como uma caixa d'água com torneiras, né? E não era assim, realmente era uma pia, até porque eles se olhavam, né? Para se ver, lavar as mãos para uma purificação. Então a pia da água está falando sobre a purificação. E outra, você quando vai, né, levanta de manhã, né, então você vai lá, ou mesmo que toma um banho, você vai no espelho para se arrumar. Então você vê o defeito, onde está ainda com defeito. Então a própria pia de bronze ali formava um espelho, né? Então o sacerdote, ao chegar, ele se via a sua situação, e aí então ele se lavava, se limpava, lavava os pés também, né? Como símbolo da purificação, para poder entrar no santuário, né? O pátio cercado, né? Então havia um pátio, havia a tenda, havia um pátio externo e havia a cerca em redor. O que vem falar isso? Vem falar da nossa divisão. Nós não podemos, né? Não podemos nos misturar. O mundo não pode entrar em nós. Temos que estar separados. Tem que haver uma divisa, né? Tem que haver uma divisa nossa para com o mundo. Então, aqui não entra. Aqui não entra, né? O que tem lá, aqui não entra. Isso é o símbolo daquela cerca ao redor, que deixava um pátio, né? Ao redor da tenda, do tabernáculo, mas mostrava que divisão. Ninguém conseguia nem ver, né, o que estava acontecendo lá dentro, porque somente os sacerdotes entravam, e não podia passar também, né? Então, mostrando o que? Separação. Temos que ficar separados, temos que ter um muro de separação do mundo. O mundo não pode fazer parte da nossa adoração, do nosso templo, e tem que ficar do lado de fora. Então isso falava, né, o que queria dizer esse cercado. A base, versículo 18 fala que tudo foi feito com uma base, né? Paulo diz que o alicerce já está pronto, que é Jesus Cristo. Então a base da nossa fé, nós temos que construir, né? Ele diz que nós precisamos construir em cima do alicerce, da base, né? Jesus é a pedra de esquina, e depois Paulo fala que ele é o nosso alicerce. Agora ele diz assim, ó, agora cada um veja como constrói, porque o alicerce é sólido. Então tudo aquilo o Senhor falou, construa sobre uma base. Eles fizeram uma base. Então havia alicerce para a construção. Agora cada um veja como constrói. Só que a Bíblia diz, e foi feito tudo conforme o Senhor determinou a Moisés. Lembra que teve, até passa a ser uma leitura até, parece que meio chata, né? Porque toda hora fala, e tudo foi feito conforme o Senhor determinou a Moisés. E foi feito tudo conforme o Senhor. E ele, por que ele mostra isso? Porque ele construiu de acordo com o que o Senhor, não mudou nada. Nada veio do seu pensamento, né, ou do pensamento daqueles que foram construir. Ah, Moisés, por que nós vamos fazer assim? Vamos fazer assim que fica melhor, né? Outras ideias que poderiam vir. Não, o Senhor já tinha preparado tudo. Havia já tudo que havia necessidade, o Senhor tinha preparado. Então tinha que ser feito de acordo com o que o Senhor, nas medidas que o Senhor deu, da forma que o Senhor deu, com os materiais que o Senhor determina que fosse feito, teria, e foi feito dessa maneira. Não foi feito diferente, né? Então fala sobre uma base. A base o que é? Conhecimento, né? Nós temos que ter conhecimento da palavra. Temos que ter conhecimento. Eu estava ouvindo, vendo rapidamente um vídeo sobre o Fernandinho. Ele estava falando sobre isso, que muitas igrejas hoje, com 4 meses aí, já estão determinando que a pessoa seja um obreiro, né? E ele ainda diz, olha, eu não estou contra, né? Não tenho tempo para se fazer, mas eu acho que 4 meses para alguém estar na frente do trabalho é muito pouco, né? É muito pouco. Então nós precisamos o que? Base, conhecimento. Por quê? Porque se não tiver essa base, o que acontece? Se a base não for sólida, se não for uma base boa, construir uma base boa, toda construção vai cair. Jesus disse, olha, um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. Veio os ventos, as tempestades sobre os dois. Aquele que estava na rocha permaneceu, da areia destruiu, ainda diz assim, foi grande a sua queda. Foi grande. Por quê? Não tinha base.
Então, a base, quando o Senhor fala, construa tudo sobre uma base sólida, está falando sobre o conhecimento. Nós precisamos ter uma base para podermos suportar. As tábuas que foram colocadas, encaixadas uma na outra, né? Lembra que passou ali todos os encaixes, todos perfeitos, está falando o quê? Da comunhão da igreja, né? A madeira fala dos irmãos, fala de nós, que precisamos os quê? Cada tábua estava unida uma a outra, do lado da outra, e formava um bloco, né? Formava um U, ficou formando um, porque na frente foi fechado com cortina, mas nas laterais, nas duas laterais, e no fundo eram madeiras que eram encaixadas umas nas outras, né? E ainda por cima, né, tinha todos os encaixes de prata lá que foi feito para fazer, e falando o quê? De que a igreja tem que estar unida. Não era uma tábua só, não foi uma construção só, né? Mas foram o quê? Várias tábuas de madeira encaixada uma na outra, árvore, né? Jesus falou que nós precisamos dar bom fruto, que nós éramos plantação do Senhor. Então, está falando sobre quem? Sobre a igreja, que tem que ficar unida, tem que ficar junta, né? Para dar uma solidez, né? Fala dos varais, certo? Os varais que ficavam fora, testemunho, né? Fala do nosso testemunho, as pessoas viam os varais. Então, os varais simbolizam o testemunho que nós devemos dar ao mundo. Não podemos macular a imagem do Senhor, temos que dar bom testemunho. Então os varais ali falavam dessa demonstração que nós temos que fazer ao mundo, não para nos mostrarmos, mas para mostrarmos que temos o que somos, o que falamos, né? Que nós não estamos aí sendo hipócritas, né? É os testemunhos, os varais. As colunas falam do conhecimento, né? Porque a coluna, ela dá a solidez, né? Dava a solidez a cada cortina, né? das laterais, e ela está o quê? Ela está colocada entre o pátio e o tabernáculo e o mundo, né? Então a coluna fala o quê? De solidez, né? Está aí sobre a coluna, todo que segura os edifícios são as colunas, né? Os grandes prédios, se a coluna ruir, rui tudo. Então o que é? É o conhecimento que nos vai dar uma força para nós continuarmos separados do mundo. E as colunas estavam colocadas, né, em todo o perímetro externo do tabernáculo. Também vem falar, né, da tenda que tinha a sua cobertura, né? Havia uma cobertura na tenda. Então, várias coberturas, não uma só, havia várias coberturas ali na tenda. Está falando o quê? Que nós precisamos estar cobertos espiritualmente, né? Precisamos estar protegidos, temos que estar protegidos no Senhor, guardados, né? Assim como a Bíblia, o Jesus fala, né? Olha, eu queria pegar você, Jerusalém, como uma galinha que pega os seus pintainhos, né? E cobre com as suas asas. E o Salmo diz, né? Que nós somos cobertos pela asa do Senhor. Então aquela tenda, a cobertura sobre a tenda está falando o quê? Da proteção que o Senhor tem por nós. Precisamos ter, né? Não podemos ficar desprotegidos. Fala da arca, né, como uma vida de consagração. Voltando agora àquele primeiro elemento que foi colocado lá, é a vida de consagração espiritual na presença do Senhor, né? A mesa dos pães fala-nos da ceia também, né? Vem falar não só do alimento espiritual, mas vem nos dizer, vem nos demonstrar também parte daquilo que viria depois, que é a ceia, que nós comungamos, né? Para nós todos os meses participamos da ceia. O altar de cobre que está ali colocado fala do que? De arrependimento. O cobre ali está mostrando, né, dos elementos ali o mais barato. Então, dos elementos entre o ouro e cobre e prata, é o mais barato, né, o mais que não tem o mesmo valor dos outros. Está falando o que? Do ser humano, né? Então está falando da nossa parte de arrependimento, né? Que no altar ali ele mostrava não só a abnegação nossa, mas um arrependimento ali para
podermos ter a comunhão com o Senhor. E as ofertas de manjares, né, fala de tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Então, quando eles levavam os manjares para a oferta, então ali entra o dízimo, entra a nossa oferta, entra a nossa dedicação para o Senhor, o trabalho mesmo material que nós fazemos para o Senhor, não só o espiritual, né, mas principalmente o material, aquilo que nós fazemos para que a obra do Senhor prevaleça. Então, diante disso, nós vemos o quê? Que tudo que foi feito, não só para o sumo sacerdote, os sacerdotes, ou mesmo o tabernáculo, ele tem a sua função para a nossa vida. Nós temos uma cobertura do Senhor para vivermos em santidade, dedicação, e tudo fala conosco. Fala com Cristo, fala com a igreja, né, do modo geral e do modo individual também, falando com todos nós. E ao terminar, diz assim, olha, depois de estar tudo terminado, tudo acabado, foram construídos, né, foram montados ali, tudo terminou, no versículo de número 34 diz, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo, né, a sua Shekinah, a glória propriamente dita, e Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela, né? E a glória de Adonai enchia o tabernáculo. Veja que maravilhoso, né? Nem Moisés conseguia entrar, porque a glória do Senhor, a nuvem ficou em cima e a glória do Senhor encheu todo o espaço, né? E nós vemos isso, né? Nós vemos uma manifestação dessa quando Salomão constrói, já agora não o tabernáculo, né, porque agora passou a ser fixo, o tabernáculo era móvel, ele constrói o templo, né, o primeiro templo é construído ali, então naquele momento também da inauguração, naquele momento, a mesma glória que manifestou lá com Moisés, manifesta agora, nos tempos agora, né, de Salomão, e também os sacerdotes não podiam entrar, não fala que Salomão, por quê? Salomão foi o rei que construiu, mas o sacerdote que era encarregado de entrar, e os sacerdotes não podiam entrar, não conseguiam entrar, porque a glória do Senhor, a Shekinah, né, do Senhor, chamada de Shekinah, né, mas é Shekinah do Senhor, ela preencheu, né? Então, como dizendo o quê? A aprovação daquilo que estava feito, tanto quanto Moisés fez, quanto aquilo, a visão que também foi dada para Davi, que não conseguiu fazer, mas provavelmente desenhou, projetou, mas depois o seu filho Salomão, né, por causa da sua mão sanguinária, que diz a palavra de Deus, ele não pôde fazer, mas o seu filho Salomão, ele vem a construir. E olha como termina dizendo, né, que a nuvem, ela permanecia parada durante o dia, ela parava, eles estavam parados. Enquanto ela permanecia parada, eles não saíam do lugar. Quando a nuvem começava a andar, então eles desmontavam tudo e iam andando até que ela parasse de novo. E ela só saía quando queria Deus. O que está dizendo isso para nós? Né? Que nós devemos andar no quê? Na vontade do Senhor e não na nossa. Não posso eu dar os meus passos. Não posso eu querer fazer as coisas. Eu tenho que estar o quê? Na direção do Senhor. Quando Ele quiser que eu ande, eu ando. Quando Ele quiser que eu pare, eu paro. E eu tenho que parar quando for para parar e andar quando for para andar. E às vezes nós queremos atropelar, queremos passar por cima e acabamos nos frustrando. Por quê? Porque não estamos fazendo na direção do Senhor. Então ali está dizendo, e ainda fala mais, que a nuvem, a própria nuvem, que era uma nuvem de dia, ela se transformava em fogo à noite. E brilhava, para que sempre houvesse claridade no meio do povo, dizendo que, mostrando o quê? Que sempre haveria luz, e essa luz como uma luz protetora, porque o sol não molestava, como deveria molestar, sem essa sombra, e também à noite o frio não molestava, porque também aquela coluna de fogo servia para aquecer o povo de Israel, andando quando ela andava, e parando quando ela parava, até que eles chegaram em Israel, né?
até que terminou as suas viagens. E termina assim o livro de Êxodo, mostrando a formação do tabernáculo, a formação, a confecção da roupa dos sacerdotes e do sumo sacerdote, e também mostrando qual era a forma como Deus agiu na vida deles. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações e nós possamos entender melhor tudo aquilo que o Senhor tem e ver que nada está escrito sem uma função. Tudo tem uma função para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar a Deus para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por passarmos esses momentos diante da Tua presença, estudarmos a Tua palavra. Senhor, sabemos que há um significado para as nossas vidas e precisamos aproveitar isso, Senhor, até enquanto nós caminhamos aqui para um dia estarmos juntos contigo. Muito obrigado, meu Deus, abençoa cada um do Teu povo, assim eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém.